Voltar a correr trouxe muitos aprendizados para mim e um deles eu acho que vai além da corrida. Porque a corrida, ela ensina a gente a vencer a nossa mente. E o que significa isso? Ela mostra pra gente um caminho em que a gente consegue passar pelo desconforto que é correr. E isso eu consegui ver sendo aplicado em outras áreas da minha vida. Porque a partir do momento que eu consigo passar pela fase de desconforto daquele objetivo que eu vou conseguir ver os frutos lá na frente. Porque pensa comigo, se tu acabou de começar um objetivo, é muito difícil tu já ter frutos daquilo, tu já ter resultado daquilo. Ou às vezes a gente não se vê fazendo aquilo porque a gente acha que não é capaz, quando na verdade a gente não tem a evidência ainda que a gente não é capaz. Ou a gente tem medo de fazer papel de bobo, tem medo de fracassar, tem medo de as pessoas olharem pra gente e rirem. E tudo isso faz com que a gente trave no lugar. Só que a partir do momento que a gente entende o mecanismo por trás disso tudo, ou seja, a forma da gente acabar com esse impulso de desistir e construir o impulso de continuar, é que a gente vai começar a colher os frutos que a gente tanto sonha. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Tem uma coisa muito interessante no nosso cérebro que ele basicamente quer fazer o que é melhor para nós. Só que o melhor para ele não significa que é o melhor para nós. Isso é meio paradoxal, né? Porque, assim, ele entende que o que é bom para ele são coisas que a gente já é familiarizado, ou seja, são coisas que a gente já conhece. Então, quando a gente começa a entrar no novo, no desconforto do novo, aquilo não é legal. Para ele tá errado, porque é desconfortável. E o que é desconfortável automaticamente se vira como errado. Um exemplo é na corrida. Quando a gente está correndo, e a gente começa a correr um pouquinho mais forte, o nosso corpo começa a ver que tem alguma coisa errada, porque tá desconfortável aquilo. E aquilo não é normal, porque não é uma coisa que tu faça o tempo todo. O teu dia a dia, tu anda normal, então aquilo não era pra estar acontecendo. Então a tua mente, ela cria o impulso, o teu cérebro, de que tu deve parar. Tu não deve continuar, porque aquilo tá desconfortável e aquilo é errado, desconforto é erro. Só que não é bem assim, e é isso que a gente vai trabalhar hoje. Um outro exemplo muito legal é quando tu tá na academia, tu tá lá nas últimas repetições e começa a vir aquele desconforto da tua mente, que é onde tu tem que brigar com a tua mente para tu conseguir fazer mais uma repetição, porque o teu músculo é muito mais forte do que a tua mente. E a partir do momento que tu consegue construir uma mente que passa isso, não deixa ela ficar tão abaixo do teu músculo, tu consegue fazer aquela última repetição e realmente chegar à tua falha. Porque a gente precisa passar por esse vale do desconforto. Desculpa, confundi com outra palavra, com outro conceito. Mas a gente tem que passar por esse vale do desconforto. Só que existe um porém nisso tudo. Porque essa mensagem que está sendo enviada do teu cérebro emocional, que é um cérebro, que é uma parte do teu cérebro que basicamente traz as coisas de forma mais primitiva. No livro que eu tava lendo, que tá aqui, é esse aqui, ó. Nesse livro aqui, ele traz esse cérebro como o do chimpanzé. Por isso que o livro é o Paradoxo do Chimpanzé. Então, ele fala que o chimpanzé, ele quer, por tudo, que tu desista. Ele quer que tu aceite essa mensagem que ele tá mandando, porque é um desejo dele, é um desejo primitivo dele. Só que tu só que tu tem a escolha de não aceitar essa mensagem, porque aquilo não é uma ordem, é uma mensagem. E é claro que aqui a gente abre um parênteses enorme sobre casos em que tu realmente está sentindo dor, tu tá machucado, envolve outros fatores. Aqui a gente está trabalhando com os fatores que tu controla. Então a tua mente tu controla. O que tu vai fazer a partir da tua mente, com o contexto geral de que tá tudo bem à tua volta, tu só tá tendo o desconforto de ser algo novo, então tu vai decidir o que tu vai fazer. Só que pra gente decidir isso, é legal a gente olhar as etapas que funcionam esse processo. E aí a gente vai conseguir diferenciar dois grandes caminhos que a gente pode seguir. O caminho que todo mundo já segue e um caminho novo, onde as coisas vão mudar no meio ali. Então a ordem que todo mundo já segue. Basicamente, a gente vai ter primeiro o evento que vai desencadear o desconforto. Vamos dizer que é a corrida, enfim,
começando a correr. Aí a nossa mente emocional, que é uma mente rápida, que ela responde de forma rápida também aos acontecimentos pra tu ficar bem, pra tu ficar vivo, é como um sistema como é que eu posso dizer, de segurança teu, ele vai logo te responder dizendo, opa, isso aqui tá desconfortável, a gente não tá acostumado com isso aqui. Tu precisa parar agora. E depois ela para, porque ela viu aquela mensagem que o nosso cérebro emocional mandou pra gente e ela decidiu que aquilo era a verdadeira absoluta. Era a verdade que ela precisava focar e ela parou, desistiu. Voltou pra casa, sentou lá no sofá e tá vendo a série comendo um chocolatinho. Não tô falando que é errado, mas cada um tem as suas escolhas. É importante a gente separar isso. E agora a gente vai falar sobre um outro caminho, que é um caminho totalmente diferente desse e que vai te levar a tu alcançar o objetivo que tu não se vê fazendo hoje, mas que tu pode fazer amanhã. Porque tu tá construindo hoje essa pessoa que vai fazer aquilo amanhã. Que nem no meu caso agora que eu tô mostrando pra vocês, meio que meu diário da jornada até o Ironman 70.3, porque eu quero fazer aquilo, só que eu preciso passar por vários processos até chegar lá. Não é assim, eu vou fazer ano que vem e quando faltar um mês eu vou começar a fazer as coisas. Não, é um caminho que eu tenho que percorrer, é uma versão que eu tenho que construir. E é isso que a gente precisa fazer dia após dia. Imagina se eu tivesse aqui e aí vamos dizer que amanhã eu vou lá correr. E aí o treino não deu muito boa, tinha vários fatores que eu não controlo, que também não estava deixando as coisas funcionarem tão bem, e eu decidisse não continuar. Vocês acham que eu ia ter a capacidade de fazer um Ironman daqui a um tempo se todo o treino eu pensasse assim? Pensasse que por estar desconfortável eu não vou mais fazer? Eu nunca ia chegar no meu objetivo. Então, por isso que é importante a gente seguir esse caminho de agora. Então, a gente tem o mesmo cenário no início. O evento que desencadeia o desconforto, que pode ser a corrida de novo. Depois a nossa mente emocional, querendo dizer pra gente, tá desconfortável, para, isso não tá certo, tem alguma coisa errada. É aquele sinalzinho de alerta, sabe? Que isso, que isso, que isso? Só que é um sinal falso. E agora que as coisas mudam. Ao invés de eu simplesmente aceitar e parar, eu vou ativamente perceber isso aqui, perceber essa mensagem e tentar entender o que está acontecendo para essa mensagem chegar até mim. E por isso que é legal a gente pensar nesse nosso cérebro como um personagem. Porque se a gente pensa como um personagem, a gente consegue conversar com ele, do tipo, por que tu tá fazendo isso? E o chimpanzé que ele traz nesse livro é legal porque o chimpanzé, ele não é lógico, ele não tem razão. Ele não entende as coisas igual a gente entende. E tu pode pensar num chimpanzé também, ou em algum bichinho que tu goste, que faz esse sentido, um cachorro, um gato, um leão, enfim, o que tu quiser. Mas pensa em algo que não é lógico, que não entende as coisas. E a partir do momento que tu tem essa visão na tua cabeça de que é o teu cérebro, que é o teu animal de estimação ilógico, tu vai conseguir conversar com ele, entendendo do porquê que ele tá fazendo isso. Porque ele tem uma função de querer nos proteger, só que aquela função, ela tá afetando a tua vida agora. Que não faz sentido ele pegar isso agora. Porque, por exemplo, para ele tá se defendendo ali da selva. Só que agora tu não tá na selva. Tu tá só correndo no teu dia normal, fazendo teu treino. Faz sentido tu querer parar porque tu acha que tu tá em um perigo absoluto, um perigo de vida e morte? Não faz. E por isso que é importante a gente perceber ativamente isso e conseguir falar pro nosso animal de estimação, opa, tá muito estressado. Isso não tá fazendo sentido. Tu tem que começar a conversar com ele e colocar outras verdades nele. Falando, olha, aqui a gente tá num ambiente normal, essa é uma nova meta minha, eu vou começar aos poucos, tá tudo bem. Isso não é desconfortável. Isso não é errado. Então, depois de tu ter percebido isso, tu vai separar o que tu controla e o que tu não controla. Porque tu vai mostrar pro teu animal de estimação que tem coisas ali que tu vai controlar. Então, tu vai controlar a tua capacidade de continuar na corrida. É a tua decisão.
Porque escolha é ação. E se tu não escolhe, alguém vai escolher por ti ou alguma coisa vai escolher por ti. E provavelmente esse teu chimpanzé, esse teu animal de estimação, tá escolhendo por ti hoje. E por isso tu não consegue continuar fazendo as coisas. Tu trava no meio do caminho. Então tu vai trabalhar no limite que tu pode, do que tu pode. Então assim, obviamente tem coisas que tu não vai controlar. Se tu tá com alguma dor, se tu tá machucado, o clima que tá, se tem alguma coisa interferindo externamente aquilo. Óbvio que tu não vai continuar fazendo se tu tá morrendo de dor no teu joelho. Óbvio que tu não vai continuar fazendo se tá caindo um chuvaréu, que tá saindo raio, tá, sabe? Tu tem que entender o limite das circunstâncias que tu tá e trabalhar no que tu consegue. Mas agora, se tá tudo bem e o teu cérebro só tá inventando desculpa, então tu vai ter que se forçar um pouquinho. E isso é uma parte difícil, mas tu precisa fazer. Porque quanto mais tu força a criar essas novas evidências, mais capaz tu é de alcançar os objetivos depois. Porque tu tá criando essas novas evidências. Tu tá indo contra a maré do teu cérebro. E por fim, tu vai conseguir escolher a tua resposta ideal. Se tu vai permanecer, se tu vai ter que parar, se tu vai conseguir fazer talvez de um modo diferente, se adaptar àquilo ali, porque tem alguma coisa que tá acontecendo que tá te impedindo de fazer exatamente como tá. Mas o que importa é que tu vai conseguir dar uma resposta adequada à situação. Não só aceitar a resposta que foi te dada. Tá, mas agora que a gente descobriu esse novo mecanismo, essa nova via, a gente já tá feito, tá tudo resolvido, não precisa de fazer mais nada? Não. Na verdade, só saber não vai mudar nada. A gente precisa aplicar. Porque é com a repetição que a gente vai conseguir criar força nas conexões aqui do nosso cérebro, para criar uma nova conexão ali. E é muito importante a gente criar essa conexão, criar todos os dias, repetir todos os dias. E não vai ser fácil, porque não é algo comum. Pensa que tu vai ter que lidar com muitos anos de um outro tipo de pensamento. Então tu vai ter que ser forte em pensar assim. E por isso que precisa de um esforço ativo teu para construir isso. Então pensa assim comigo, se tu quer construir uma versão tua que passa pelo desconforto, tu precisa colocar evidências de que tu consegue passar pelo desconforto. Agora, se sempre que tu tá no desconforto, tu sai, tu desiste, tu tá só fortalecendo cada vez mais esse tipo de pensamento. E é muito engraçado isso. Eu tava percebendo isso comigo hoje, porque eu sou uma pessoa muito tímida mesmo, assim, é muito difícil pra mim conversar com outras pessoas e chegar num ambiente que eu não conheço ninguém. E me convidaram, porque eu faço agora, eu tô fazendo um negócio de corrida, né, com o pessoal aqui da minha cidade, e me convidaram pra ir correr lá com eles. E eu fiquei assim, ai, não vou, né? Esse foi o primeiro pensamento do meu cérebro, eu não vou. Só que aí depois eu fiquei pensando assim, mas peraí, por que eu não vou? Porque vai ser desconfortável? Porque eu não vou conseguir, eu não sei como é que faz isso, porque eu não tenho esse repertório, eu não tenho essa via no meu cérebro ainda. Então é por isso que eu não vou. E aí eu fiquei pensando, tá, mas se eu for lá, o que eu vou fazer lá se eu não conheço ninguém, sabe? Tipo, por que eu vou? E aí depois eu entrei em um outro ponto meu, que não tem nada a ver, tá? Mas eu vou falar aqui porque eu acho que pode ajudar vocês de alguma forma. Porque é importante eu mostrar que eu também passo por isso no meu dia a dia. E se eu não faço, se eu não aplico o que eu falo aqui pra vocês, eu tô sendo falsa. E eu quero mostrar pra vocês que sim, eu aplico também. Todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que vencer o meu cérebro, vencer os meus medos. E um desses meus medos é isso. É de falar, tipo, ter contato com pessoas que eu não conheço. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, eu pensei assim, se eu for lá e der tudo errado, aquilo vai ser um erro que vai me destruir? Ou eu posso só simplesmente aprender com isso, tirar algum proveito da situação e talvez não ir mais, porque eu não gostei? Enfim, não sei, sabe? E depois que eu pensei nisso, eu falei, é verdade. Eu posso ir, pode dar tudo errado, como pode dar tudo certo também. Mas o mais importante, esse erro não vai me destruir. Se eu for e não for legal, não vai ser destrutivo pra mim. Então eu vou. Então eu decidi que eu vou. E se vocês estão vendo isso, já vai ter passado, né? Porque eu vou passar só na outra terça. Mas eu vou. Vocês podem olhar lá, pode olhar
no meu vídeo dessa semana, do vlog do Ironman, que vai estar lá, porque eu vou. Eu só não vou se estiver chovendo e eles cancelarem, mas não deixo pra semana que vem. Mas eu já entrei no grupo, tudo certo, e com certeza vocês vão me ver lá, porque eu vou vencer a minha mente hoje. E eu quero falar isso pra vocês também. Vençam a mente de vocês. Coloquem aqui nos comentários pra mim se vocês vão fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que é desconfortável pra vocês hoje e vocês vão passar por cima pra mostrar que sim, vocês podem, que vocês vão criar novas evidências pra versão nova de vocês, que passa pelo desconforto. E quando tu cria uma versão tua que é capaz de passar pelo desconforto, sabe o que vai acontecer? O que antes pra ti parecia uma ameaça, sempre parecia uma ameaça, hoje tu já vai entender que faz parte do processo. Tu vai começar a identificar esses padrões, porque tu vai conseguir transferir o conhecimento de um lado para o outro. E assim, o desconforto, ele não vai desaparecer da tua vida. Tu só vai ser mais capaz de atravessar ele. Ele vai estar ali da mesma forma, só que ele não vai ser agora um bicho de 7 cabeças como ele era antes. Ele vai ser só um bichinho que tu vai olhar e falar, tá, dá licencinha aí, que eu preciso passar agora. Tu não tem mais medo dele. Ele vai ter medo de ti, porque olha como que a lógica vai funcionar a partir de agora. Tu vai ver o desconforto, que é o que vai querer te auto-sabotar, vai fazer com que tu fique parado no lugar. Tu vai resistir ao impulso de parar por conta dele, porque tu vai aprender que ele não é tão grande assim como ele parece, porque tu já vai estar criando diversas evidências na tua vida. No início é sempre mais difícil, mas aos poucos vai ficando cada vez mais fácil. E assim, isso é em todas as áreas. É que nem eu falei pra vocês, é na academia, é na corrida, é agora quando vai ter que ir num lugar que tu não conhece ninguém, que nem eu vou. Todas as pequenas áreas, elas vão acumular evidências que mostram pra ti uma nova versão. É fato. Tu não precisa focar só na área que tu tem mais medo, não. Todas as pequenas áreas vão fazer diferença. Tipo, tu não tem medo de ir na academia e lá levantar peso. Só que quando tu passa pela fase do desconforto na academia, daquelas últimas, tu também tá passando pela fase do desconforto. Então também é uma evidência boa pra ti. E tu tá se mostrando, tu tá criando confiança em ti mesmo. E esse é o próximo processo. É que tu vai ter mais confiança e tu vai ser mais resistente. E quanto mais forte, mais confiante, mais resistente tu é, mais tu vai ser capaz de lidar com novos desafios na tua vida. E o exemplo da corrida, ela é perfeito, porque ela te ensina exatamente isso. No início, correr é extremamente desconfortável, mas quanto mais tu se torna familiarizado com aquilo, quanto mais tu prevalece treinando, mais tu vai querer chegar no desconforto para tu conseguir diminuir o teu pace. E é esse o ponto. Tu tá vencendo a tua mente. Tu tá construindo uma mente que quer continuar no desconforto. Porque sabe que o desconforto também é bom. O desconforto te traz bons resultados depois. Porque ele te ensina a crescer. Ele te faz crescer, na verdade. Ele te obriga a isso. Então, talvez a nossa maior trava hoje é permitir que o nosso cérebro emocional, permitir que aquele animalzinho de estimação, ele reaja primeiro do que a gente mesmo. É a gente deixar que ele tome as rédeas da situação. E quando eu percebo ele e eu consigo quebrar esse ciclo, eu não sou mais prisioneira dele. Eu consigo me libertar dessas amarras que ele traz pra mim. Só que aí vai precisar do esforço. Se eu quero que as coisas mudem, eu preciso fazer diferente. Se eu não me vejo disposta a fazer isso, se eu tenho medo, se eu não quero ter essa dificuldade, eu não vou conseguir mudar e eu vou continuar sempre no mesmo lugar. Então, tudo é uma decisão. E se tu decide não fazer nada para mudar, tu também tá decidindo. Então, tu vai ter que aceitar as consequências que vêm com essa decisão. No fim, toda escolha vai construir uma versão tua. Então é importante a gente cuidar bastante com as nossas escolhas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma.